find myself trying to imagine all kinds of things all the time. And I get a kick out of it, just like a runner gets a kick out of sweating. I get a kick out of thinking about these things. I can't stop. Boas pessoal, bem-vindos ao Cógito. O meu nome é Emanuel. O meu nome é Miguel e hoje temos aqui um brilhantíssimo convidado, provavelmente dos mais aguardados aqui pela equipa, Afonso Ferreira, mestre em Medicina pela Universidade de Lisboa e agora médico em funções no Hospital do Algarve. Está certo ou não? Está no Hospital de Faro, Grande sim. Afonso. Grande Afonso, ainda bem que estás cá. Muito gosto. É verdade. Dá cá outro, que eu não sou muito bem, pois não, também não sou muito bem agora, mas pronto. Ok. Como é que estás a sentir? Vamos? Vamos a isso? Vamos nessa. Vamos a isso. Portanto, se calhar podíamos começar pela parte da formação do Afonso, tentar perceber como é que é o curso de Medicina, não é? Nós, na realidade, este episódio vai ser um bocado caótico a nível de temas, porque o Afonso é daquelas pessoas incríveis que dá para falar sobre qualquer coisa em que ele esteja minimamente bem investido, não é? Portanto... Mas podes começar É só lisonja aqui. Podes... É só lisonja. Tu... A lisonja tem que abrandar. Tens de ter cuidado com a lisonja, senão ele começa-te a mandar para certos sítios como... A lisonja já houve muito praguejamento aqui. É verdade. Não, mas não podemos fazer por menos. Nós temos... Temos um que está a tirar o doutoramento em Física, não é? Eu sou engenheiro mecânico e tu és médico. Temos aqui cenas... interessantes, mas tu podes falar do teu percurso académico, mais ou menos, podes resumir um bocado e como é que foi. Tu, aliás, quando é que tu acabaste o curso mesmo? Eu nem sei. Eu acabei Ficámos algum tempo sem falar? em 2024. Ok. O curso, pronto. Basicamente, eu posso resumir muito rapidamente. Andei na Escola do Monte, no secundário. Monte, capta G's e tal. Isso. Não estava à espera dessa. E depois ainda tive um ano em Engenharia Mecânica, no técnico. Ok. Depois fui para a Medicina na FML. E depois o meu percurso foi... Eu no terceiro ano comecei a aprender alemão, porque queria ir de Erasmus. Aprendi alemão, depois no quinto ano fui para a Alemanha, para Heidelberg, para Mannheim, que é ao pé de Heidelberg, no sul. No quinto. E depois no sexto tive um semestre na Suíça também, a fazer o estágio de Medicina Interna. Pronto. E depois acabei o curso e agora estou no Hospital de Faro. Okay. E é esse o percurso. Mas, ou seja, são 6 anos? São 6 anos. E tu fazes uma especialização no fim e... Pronto, nós fazemos os 6 anos de curso. É um mestrado integrado, portanto os 6 anos equivale a um curso como mestrado, é um mestrado, pronto. E depois inscrevemos na ordem dos médicos e somos médicos. Ok. Depois fazemos o ano comum, chamado ano comum. Começar em janeiro, a seguir a termos acabado o curso. E o ano comum é um ano de medicina tutelada, portanto nós não temos autonomia para praticar medicina sem tutor. Supervisão. E depois, só depois deste ano, que é este ano que eu estou a fazer, no final deste ano, enquanto fazemos o ano comum, escolhemos a especialidade e depois, no ano a seguir, iniciamos a especialidade num hospital e numa especialidade da nossa escolha. E, sinceramente, o ano comum é um bocado uma invenção. Acho que há outros países que têm um ano análogo ao ano comum, mas nos países germânicos, por exemplo, Alemanha, Suíça, na Holanda, não tenho a certeza, mas acho que sim também, não há ano comum. Ou seja, acaba-se o curso de medicina e entra-se diretamente para a especialidade. Portanto, 5 anos. 6 anos de curso. 6 anos de curso. Isso está uniformizado a nível europeu. Ok. E depois inicia a especialidade. Cá, o que é que acontece? Cá, eu não sei os motivos pelos quais isto acontece, mas presumo que é uma maneira de reter à força as pessoas a trabalhar no sistema público por um ano. Basicamente. Por falta de... Pois. Imagina que tu tens uma fornada de médicos que são obrigados a ficar. Se querem ter autonomia, são obrigados a ficar um ano no sistema público. Pois. Com a desculpa de que é para ganharem autonomia. Certo. Já houve um estágio, o sexto ano é só estágios, portanto, eu acho que essa autonomia podia ser ganha no sexto ano, certo? E as pessoas quando estão formadas, não é? Uhum. Cá não. Então, e que diferenças é que tu consegues encontrar no sistema suíço e alemão que tu gostavas que acontecessem cá em Portugal, por exemplo? O sistema de educação a nível de equipamento deve ser totalmente diferente, pois, não é? O sistema de educação lá e o sistema de escolha de especialidade está muito ligado à maneira como o sistema de saúde funciona. Portanto, uma coisa não se separa da outra. E os sistemas do centro da Europa são mais bismarckianos, certo, do que... Eu não sei qual é o outro nome para que é os bismarckianos e há outro nome, mas basicamente os bismarckianos são prestadores privados e os outros são... O sistema é maioritariamente gerido pelo Estado. O sistema é gerido pelo Estado. Os dois exemplos paradigmáticos são o SNS e o NHS.
no Reino Unido. Certo. Nós baseámos no NHS para formar o nosso SNS, em termos da gestão e em termos da sua conceptualização. Os sistemas do centro da Europa funcionam com prestadores privados. O Estado garante que os prestadores... exclusivamente garante, ou um mix? Depende. Mas, por exemplo, na Suíça, que foi onde eu tive também, é mesmo seguros, é tipo seguros de saúde, privados, para toda a gente. Obrigatórios. Ok. Portanto, lá está. Um populismo que se diz, uma demagogia que se faz, é que os sistemas bismarckianos vão fazer com que os mais pobres não tenham saúde. Errado. Os sistemas bismarckianos da Europa são universais. Acesso universal e cobertura igual. Estás a ver? Cobertura base igual. O que acontece depois é, na Suíça, se tu queres pagar mais um seguro de saúde, tipo bué da caro, tens um plasma no quarto. Tens um quarto só para ti. Estás a ver o que eu quero dizer? Certo. Tens essas mordomias. Mas, portanto, os serviços mínimos e básicos são garantidos a toda a gente, Obviamente. não importando a casta social de onde vem. Obviamente. Exato. Mas são garantidos de que maneira? Ou seja, na Suíça eu sou obrigado a ter um seguro. És por lei. Se não tiveres dinheiro, o Estado tem que te ajudar. Ok. Portanto, isso é logo uma daquelas coisas. Querem... Primeiro, ninguém quer privatizar a saúde. Essa é a primeira. Vamos já pela vertente política. Pela parte política. Ninguém quer privatizar a saúde. Quer dizer, pelo menos do meu espectro político, não há essa ideia. Mas mesmo que quisessem privatizar a saúde, isso não implica... necessariamente algo mal. Não implica de todo que os serviços sejam piores, a abrangência seja mais curta ou a universalidade seja afetada. Pois. Porque há sistemas que são privados. Claro. Não tem nada disso, é verdade. Se não me engano, uma das ideias contrárias ou uma objeção a um sistema bismarckiano seria mas tu assim não consegues garantir que os interesses de saúde e os interesses monetários estão separados. De que forma é que tu consegues responder a isso? Posso te ajudar a pronunciar a proposta da iniciativa liberal para a saúde. Ok. Pronto. Apostar na medicina preventiva, não é? Exato, mas de que maneira é essa a questão? Ou seja, o que é que acontece? Nós temos um seguro, nós pagamos impostos todos, certo? Estamos cobertos pelo SNS, todos, porque pagamos impostos. Portanto, o SNS, vamos assumir que o SNS é um subsistema de saúde que dá cobertura a toda a população, porque toda a população paga impostos para ter acesso a esse seguro de saúde. Imaginemos agora, estou a dar um exemplo por absurdo. A CUF está espalhada pelo país inteiro. Claro que não tem a mesma abrangência que o SNS, mas vou dar um exemplo. Imaginemos um subsistema de saúde que tem muitos hospitais pelo país, da mesma maneira que o SNS e que providencia os mesmos serviços que o SNS, a mesma abrangência. O que a iniciativa liberal propõe é um sistema de concorrência por subsistemas. Isto é importante explicar porque os políticos na televisão nunca souberam, o Rui Rocha nunca soube explicar bem. Nunca soube. Nenhum político da iniciativa liberal, por mais que os entrevistadores lhe perguntassem, nunca explicaram bem a proposta do sistema de saúde da iniciativa liberal, que eu acho que é excelente. E é importante alguém que explique isto de maneira curta e concisa. E por consequência é tão atacado. Exatamente. É atacado porque não é bem explicado. Sim. E isso é fatal. Portanto, subsistemas. Portanto, primeira coisa são, cada subsistema tem que ter a mesma abrangência geográfica e a mesma abrangência de cobertura. Certo? Pronto. Vamos já atacar aqui um ponto. Obviamente que a CUF não tem nem a mesma abrangência geográfica nem a mesma cobertura. Mas, um hospital, por exemplo, os IPOs, são hospitais cruciais para um sistema de saúde qualquer que ele seja, o IPO do Porto ou de Lisboa tinha que estar incluído nos subsistemas todos. Ou seja, há hospitais que subsistemas que podiam subcontratar serviços a hospitais, ao mesmo hospital. Cada hospital não é unicamente um subsistema. O que interessa é que o subsistema garanta cobertura geográfica e de cuidados em todo o território da mesma maneira. Ou seja, hospitais que sejam, digamos, mais estratégicos podem pertencer a vários subsistemas. Exatamente. E qual é aqui a questão? A chave são duas coisas. Primeira coisa que eles não explicam, que é as pessoas Mas podem... que está no programa eleitoral. Está lá. As pessoas podem mudar de subsistema passado um ano. Ou seja, se não se sentem bem cuidadas ou se não gostam do serviço, podem escolher o outro subsistema. Incentivo para manter as pessoas no teu subsistema. Pergunta que fazem. Esta aqui ninguém responde o mesmo, que é, então, mas os privados neste momento, tu vais lá e eles passam-te 1000 exames que tu não precisas. Porque prescreve-se muito mais exames. Aqui é um bocado cliente. Não, o cliente está a pagar os seguros. Tudo que são os seguros, os médicos, estás a ver? Estou a perceber. Pronto, de forma indireta. De forma indireta. Mas se isso acontecesse para o Estado era mau. Ou seja, se fossem privados e tu fosses lá e eles disseram ressonância magnética que tu não precisas, era mau. Ou seja, é um sistema que incentiva, o sistema atual, privado, é um sistema que incentiva
um abuso do uso de recursos. Certo? Que às vezes até é mau para o doente. Porque o doente temos que pedir ao doente os exames certos e mínimos que ele precisa. Não pedimos a mais. Porque pedir exames a mais também tem os seus problemas. Não só de custos, mas de, por exemplo, observar-se alguma coisa que depois se tem que investigar e se causa dano à saúde mental e à saúde física do doente, por exemplo. Estás a ver? Estou a perceber. Pronto. E isto para dizer... Exatamente. Mas qual é a maneira de mitigar este problema? É o financiamento que o Estado faria aos subsistemas. Isto é importante dizer também. Este sistema era financiado pelo Estado em impostos. Portanto, o Estado financiaria cada subsistema de acordo com o número de pessoas que tem. Não só com o número de pessoas que tem, mas com o tipo de pessoas que tem. Um doente de 20 anos saudável não custa o mesmo que um doente de 70 anos, um doente oncológico de 60 anos. Certo? Portanto, teria que haver fazer uma estimativa de cálculo de quanto é que aquele doente supostamente custa ao sistema de saúde, e o financiamento é feito por cabeça, independentemente da utilização do sistema. Ou seja, os incentivos do sistema estão alinhados não só com a boa prestação, como com a boa gestão de recursos, que é o que não acontece neste momento. Neste momento, o SNS, é um sistema que, por mais que se mude, não tem os incentivos do bom cuidado. Portanto, eu, como médico, tenho o meu salário tabelado, ganho o mesmo, quer faça um bom trabalho, quer não. Pois. E não há um incentivo a boa gestão. Porque o dinheiro vem de cima do Estado e é igual. O único sítio onde há incentivo a boa gestão é os ACFs tipo B. Os centros de saúde tipo B têm indicadores que, se forem atingidos, tipo bom controle glicémico, bom controle da hipertensão, os médicos ganham se fizerem um bom trabalho. Que é um bom exemplo no SNS. Okay. Mas nesse sistema, como tu recebes à cabeça, medicina preventiva, se tu evitares que o doente fique doente, como já recebeste o dinheiro, se já recebeste o dinheiro do Estado e evitares tratar aquele doente no futuro, estás a lucrar. Pois. Que é isso que acontece na Suíça. Na Suíça, os seguros obrigatórios de saúde cobrem ginásios. Based. Isso é cobrem ginásios. Não é porque eles são amigos. Não é. Estás a ver? O capitalismo é assim. É verdade. O capitalismo parte do princípio que as pessoas não têm, na maior parte das vezes, boas intenções, mas a sua intenção de gerar riqueza para elas tem que se coadunar. O sistema tem que estar de maneira a que esta ganância cause o melhor bem para todos. Que é o que acontece lá. A ganância, entre aspas, dos seguros de saúde de pouparem dinheiro faz com que as pessoas beneficiem disso. Porque têm seguros de ginásio cobertos. Cá é igual. Tens um sistema que tem incentivo a ter mais pessoas. Portanto, tens de cuidar bem delas. Não há aquelas cenas de ser maltratado por médico, porque se fores maltratado por médico, mandam-te embora. Há repercussões. Mandam-te embora, porque querem reter aquela pessoa para ganhar mais dinheiro. E não há incentivo a pedir exames à toa. Pois. Há incentivos a pedir o mínimo de exames possível, mas a pessoa tem que ser bem tratada. Certíssimo. Ou seja, este é o sistema que incide logo o quê? Deixa-me só acabar, só terminar, que é, não é o sistema cá na Suíça, nem na Alemanha, porque esses sistemas são financiados pela pessoa. Os seguros na Suíça são financiados pelas pessoas. Pois. Cá é financiado pelo Estado. É um sistema que traz o melhor de lá para a realidade portuguesa. E é isto. Certíssimo. É este o sistema. Ok. Deixa-me ver se eu consigo destilar um bocadinho ainda mais. Ou seja, são duas coisas que são fulcrais. A primeira delas é que os subsistemas são incentivados a reter as pessoas porque o sistema está criado de uma maneira em que as pessoas podem mudar de subsistema caso não estejam satisfeitos. E depois é a questão do ser preventivo e dessa maneira o ideal, né, utopia, é que a maior parte das pessoas nem reduzes muito a quantidade de pessoas que vão efetivamente gastar recursos, mas tu estás a pôr lá o dinheiro porque a pessoa está lá e confias, né, o Estado sabe que está a fazer um bom trabalho, que esse subsistema está a fazer um bom trabalho em cuidar dos pacientes, né? Através da medicina preventiva. E dizem assim, mas isso é um sistema muito caro, porque tu, neste momento 10 milhões de portugueses pagam impostos para só metade usarem de facto o SNS. A outra metade tem seguros de saúde. Exatamente. Usa também, mas muito, de forma muito mais reduzida. E é verdade, este é um sistema mais caro. Mas a questão é que a longo prazo, a médio prazo, com estas poupanças que se geram, um dia de internamento é caríssimo. Caríssimo. Saiu agora uma notícia que há hospitais com 25% de camas em internamentos sociais. São pessoas com alta clínica, não estão doentes já, e estão num hospital porque não há para onde eles irem.
por exemplo. Estou a perceber. Ou seja, Novamente lá está. Ou seja, lá está, não há um de incentivo a uma recursos. boa gestão de recursos e este sistema, apesar de, à partida, ser mais caro, bem mais caro até, não só porque dá mais cuidados às pessoas, como a abrangência é de facto para todos, que é o que não acontece hoje em dia, a médio prazo gera poupanças. Porque os subsistemas não vão querer gastar, vão querer solucionar os problemas. Pois. Estás a ver? Pois, porque, exatamente. Mas posso só fazer um breve comentário? Deixa-me só... Diz. Força, vai. Eu queria só dizer então, que há vai, aquela então. crítica que mas os hospitais privados, o que acontece hoje em dia, tal coisa, é que se não vão tratar, se não querem tratar, se é muito coisa, vá para o público. Portanto, nós queremos é ter um sistema público. Há essa Certo, crítica, também né? existe, Essa sim, crítica. É uma visão muito unidimensional, é tipo... Primeiro, neste momento, o sistema de saúde que nós temos é público. Os privados é um serviço que tu compras à parte. Se tu não tens um seguro de saúde com cobertura suficiente para te fazeres uma cirurgia brutal, não vais ter essa cirurgia brutal, porque os hospitais privados, neste momento, sem contrato com o Estado, são lojas. Portanto, tu não podes ir ao Continente, não tens dinheiro para comprar um Kit Kat e dizes, não, mas eu quero um Kit Kat. Não é assim que funciona. Pronto. E, ou seja, isto é, se não tens dinheiro, não contratas o serviço, não podes ter esse serviço. Mas isto não implica que os hospitais privados não possam prestar os mesmos serviços que o público. Isso tem que estar contratualizado com o Estado. Se o Estado disser assim, meus amigos, com as PPPs, vocês têm que fazer isto. Se não fizerem, há estas consequências. Pronto. Sim. E tem-se vindo a verificar que em muitas PPPs as coisas funcionavam muito melhor do que no SNS. Sim. Mas desculpem lá a minha ignorância, que é uma PPP. Parceria pública ou privada. Ok. Ou seja, pelos privados funcionarem assim, hoje em dia, no sistema atual, não quer dizer que não possam funcionar de outra maneira noutro sistema. Como é óbvio. Exato. Como é óbvio. Sim. É só isso, desculpa ter interrompido. Não faz mal. Sabem, eu tenho verificado cada vez mais que as medidas que são menos populares são aquelas que trazem maior benefício a médio e longo prazo. Aquelas que são mais populares são aquelas que são de maior facilidade no que toca à sua absorvência. Ou seja, medidas que têm como efeito de primeira ordem coisas positivas, mas que a médio e longo prazo produzam exatamente o contrário, tendem a ser muito mais populares do que aquelas que são o contrário. Aquelas que, se calhar, a curto prazo vai ser um bocadinho mais difícil, vai exigir um maior esforço, não só monetário, mas a nível de recursos, mas que depois, a médio e longo prazo, temos meio caminho andado para que, de facto, tenhamos uma população saudável, com serviços de excelência, etc. Não achas que esse é um motivo pelo qual uma medida tão estrutural, tão de mudança de paradigma, seja tão pouco popular? Porque, como tu estás a dizer, vai custar muito ao início e, portanto, a partir do momento em que custa ao início, talvez gera-se uma certa inércia em torno da proposta e, portanto, não, vamos logo descartá-la. E para as pessoas entenderem, precisam de olhar, lá está, para os efeitos de segunda, terceira e quarta ordem, para entender exatamente o que é que vai acontecer. É daquelas propostas que não são instantâneas, percebes? Não só a nível de entendimento das mesmas, mas também a nível da sua aplicação. Sim, custa ao início até porque mudar um sistema de saúde tem que se lhe diga, não é? Claro. Há quem argumente, eu já ouvi argumentar, e é um bom argumento, que o esforço e custo que eventualmente se teria que ter para mudar o sistema de saúde do SNS como o conhecemos para este Sistema Universal de Saúde, como é que é? Agora não sei o nome da proposta, da Iniciativa Liberal. Sim, certo. Desde o Sistema Universal de Saúde, que tivemos a falar. todo o custo que isso iria, e esforço que isso iria ter não compensava. E é um bom argumento, porque de facto, isto é uma coisa brutal. E provavelmente até podem não haver prestadores privados suficientes cá em Portugal que queiram prestar esse serviço. Mas um estrangeiro, por exemplo, ou seja, um grande prestador de cuidados europeu que tenha a possibilidade de prestar um serviço de saúde a nível nacional em Portugal é uma grande coisa, pode ter um grande incentivo para vir para cá. Já volto à pergunta. Só dizer outra coisa e digam assim, então mas qual é o incentivo dos hospitais privados? Eu por acaso ia perguntar para aceitarem esse eu ia perguntar esse sistema. Porque neste momento os custos de saúde estão cada vez a crescer, não é? E os hospitais privados ganhariam mais à partida com este sistema assim, que é mais pessoas, estão cada vez mais pessoas a pagar diretamente os seguros de saúde do que eventualmente este sistema. E eu respondo, não há incentivo para os hospitais privados. Agora, à partida... Quer dizer, há o incentivo de fazer uma prestação nacional e serem financiados pelo Estado, né? Isso tem muito dinheiro a ganhar com isso também. Mas se não quiserem, há quem queira.
E quando o sistema estiver a funcionar, vai haver muito menos procura pelos hospitais privados tradicionais e seguradoras tradicionais. Porque não há vantagens suficientes. Não, e porque as pessoas têm um sistema de seguro, têm um sistema de saúde que funciona. Portanto, de facto, pode não haver incentivo aos grupos grandes de saúde de quererem integrar isso, mas se não quiserem, há quem queira. E quando quiserem e o sistema estiver a funcionar, se calhar eles mudam de ideias. Mas a questão uma é de concorrência. que, lá está, a minha, eu ia mesmo fazer essa pergunta, porque sendo, nesse caso, o cliente deles o Estado, isso é uma coisa que demove muitas empresas de quererem fazer negócio, porque há muita burocracia e essas coisas todas. Ou seja, eu acho que, para além de ter de haver uma mudança de paradigma no sistema de saúde em si, tinha de haver uma mudança de paradigma em muitas outras coisas. Estás a ver? É verdade, sim. E isso leva a que o shift inicial seja ainda mais difícil, como ele está a dizer. Sim. Porque, lá está, eles não têm esse incentivo. Se calhar se todo o sistema de burocracia e outras coisas fosse diferente, se o Estado operasse como uma empresa, não a querer crescer mesmo, isso, se calhar eles até consideravam uma parceria benéfica. Ok, é o Estado, é um governo, mas não é um governo que esteja aqui só a querer existir e a controlar. Não, tipo, quer levar a população a crescer e a economia a crescer e isso tudo. Agora, se tudo isso não muda ao mesmo tempo também, é difícil, vai ser difícil de... Um dos grandes... Eu já volto à pergunta, não me esqueci da tua pergunta, é uma boa pergunta. Sim. Uma das grandes vantagens de um sistema público de saúde, há essas vantagens. Tipo, quem diz que não há, está a mentir. Uma das grandes vantagens é o poder negocial. Ou seja, quando tu tens um sistema de saúde que depende do Estado para o país inteiro, o teu poder negocial para preços de medicamentos, para preços de construção de hospitais até, preços de prestação de cuidados, é brutal. Tu consegues reduzir os custos dos medicamentos, de tudo, muito. Porque é uma grande massa que tu vendes. Estás a ver? Pois é. Este sistema preserva isso, até, em comparação com os outros. Porque é um sistema gerido pelo Estado, não é mesmo? Pois é. É incrível, é um excelente sistema, porque eu acho que preserva tudo o que os sistemas públicos têm de bom. Misturando com características dos sistemas bismarckianos. Sim, exatamente. Dizem, mas metade do orçamento da saúde já vai para os privados. Dizem os partidos de esquerda. É verdade. Medicamentos, não é? É verdade. E serviços, não? Exatamente. Quem é que limpa os hospitais? Quem é que dá os medicamentos? É o Estado? O Estado tem fábricas a fazer Brufen? Não tem. Tem que comprar ao privado. Quem é que compra as camas? Quem é que faz as camas? Certo? Quem é que está nas cantinas dos hospitais? Quem é que compra as seringas? Obviamente que metade do orçamento vai para os privados. Porque o SNS não funciona sem privados. Querer um sistema nacional de saúde só prestado pelo Estado é sovieticamente absurdo. Não funciona. Estás a ver? Pronto. O que é facto é que o orçamento da saúde nos últimos 10 anos duplicou. Volto a dizer, duplicou. Eu perguntei ao ChatGPT qual foi a inflação acumulada nos últimos 10 anos. Foi 20%. Cuidado que ele às vezes não é muito bom matemática. Não é muito bom. Eu estou a dizer as minhas fontes. Foi 20% o que ele me disse. Sendo que o orçamento da saúde em 10 anos aumentou 100%. Não deu fontes já agora? Não. Mas ele deu-me os valores e pareceu-me que houve aqueles anos que tipo 7 ou 8%. Estás a ver? Mas os outros anos foram relativamente baixos. Mais ou menos. Não foi 100%. Os preços não duplicaram, em média, de tudo, em 10 anos. Mas o orçamento da saúde duplicou em 10 anos. Se tu fazes 100% menos 20, tens 80%. O Sistema Nacional de Saúde funciona 80% melhor? Funciona. Não funciona. Portanto, tu deste muito dinheiro ao SNS e tens uma perda de eficiência brutal. E os partidos da esquerda dizem isto deve-se ao facto de o dinheiro estar aí para os privados. Isto é absurdo, não faz sentido nenhum. No máximo, os privados são os que causam eficiência ao sistema. Sim. O que não é eficiente ao sistema... demagógico, não é? O que não é eficiente ao sistema é teres, por exemplo, os Xigicos, esta polémica agora do cirurgião de Santa Maria. Certíssimo. Faz os extras da dermatologia, não é? Que faz os extras porque não consegue fazer no horário laboral e isso é dentro do Estado. O próprio sistema público tem estas ineficiências brutais. Permite aos médicos ganharem legalmente até muito dinheiro a fazerem extras. Podes explicar a situação? Ou seja... o que aconteceu, eu não sei em termos de crime, mas o CIGIC é quando tu não consegues fazer, por exemplo, uma cirurgia em tempo útil do teu trabalho, podes ir ao fim de semana lá, fazer cirurgias da lista de espera e ganhas muito dinheiro para limpares a lista de espera. Certo? Os incentivos são perversos, outra vez. Qual é o incentivo que o médico tem de fazer um bom trabalho no horário de trabalho? Sabe, pode ir lá um sábado e ganhar
2.000 euros. Qual é o incentivo? Pois. E isto é no sistema público. Estás a ver? Qual é a solução? É investir mais dinheiro? É tirar o dinheiro que vai dos privados e fazer o Estado fazer análises laboratoriais, fazer o Estado prestar os serviços da cozinha, os serviços de limpeza, fazer o Estado produzir seringas e medicamentos? É esta a solução? Eu acho que a solução é mudar o sistema para que o sistema tenha os interesses alinhados. É esta que eu digo. Está a voltar àquilo que tu estavas a dizer. Sobre a tua pergunta. E sobre a tua... Exato, ou seja, mesmo pensando naquilo, voltando exatamente à questão dele, que é, ou seja, as pessoas veem mais aquilo que tem os efeitos imediatos e não o que vem a seguir. E a questão, isso manifesta-se normalmente através disto que ele está a dizer, que é as pessoas pensarem de uma maneira simplória que pondo mais dinheiro ou simplesmente fazendo um shift da alocação de dinheiro que vão resolver o problema. Ok, retira isso do privado e põe aqui. Da mesma forma que tu, se calhar, também acreditas que não é benéfico simplesmente haver um shift para o outro lado. Tipo, ok, vamos pegar no dinheiro do público e mandar para o privado. Eu não acho que a gestão privada seja, por definição, melhor que a pública. Pronto, ok. Eu não acho isso. Eu só acho que o sistema tem que ser um bom sistema. Porque um mau sistema com muito dinheiro é um mau sistema. Exato. Se está provado que as PPPs na saúde funcionam bem, façam-se PPPs na saúde. Se está provado que as PPPs nas estradas funcionam mal, então se calhar é melhor o Estado gerir as PPPs das estradas. Imagina, não há complexo ideológico. Não parece complexo. É ver o Volta diz uma das bandeiras do Volta é: queremos fazer política baseada na evidência. Estão sempre com essa. E política baseada na evidência. Eu gostava de ver que eles me dissessem que se na saúde e na educação as propostas da iniciativa liberal não são baseadas na evidência. Ou se o que é que eles propõem diferente, o Volta. Estás a ver? É isto. Quer dizer, estás a perceber? Sim, estou a perceber. Nós, a dada altura, até chegámos a ter uma troca de argumentos, não foi? Mas eu concordo contigo e, aliás, concordei na altura contigo quando nós estivemos a discutir sobre os vídeos que, neste caso, tinham sido feitos pelo Duarte Costa, se não me engano. Exato. Foi o número 1 de Lisboa. Sim, nós falámos sobre isso. Sim. Mas sobre a tua pergunta, só para responder, o que tu disseste é um dos problemas da democracia, não é? É uma das críticas que se faz à democracia, que é o melhor sistema que nós temos, apesar de não ser perfeito. Quer dizer, os políticos têm um horizonte de 4 anos, às vezes nem tanto, como Montenegro no ano passado. Ele tinha um horizonte de 1 ano, na verdade. Por isso é que ele prometeu o que prometeu. Até o orçamento de Estado ter sido passado. Ele prometeu o que prometeu durante a campanha eleitoral e depois mal chegou ao poder, começou a distribuir o orçamento de Estado em aumentos de função pública, que eu não estou a dizer que sou contra, nem que sou a favor. Estou só a dizer que não foi o que ele prometeu e começou a dar, e correu-lhe bem, não é? Claro. Porque ganhou popularidade. E claro que as medidas mais simples de explicar e que dão mais em curto prazo ganham. Mas isso é o populismo, é o chamado populismo, não é? Claro. Como é que isto se corrige? Bons políticos, bons explicadores das propostas. E é isto. Por isso é que te trouxemos aqui. Obrigado. Mas pronto, isto tem o alcance que tem, mas de facto os políticos, eu não estou a dizer os da esquerda e os da direita, acho que há partidos de esquerda que também explicam mal as suas propostas, sinceramente, podiam explicar melhor e algumas até têm o seu sentido. Posso não concordar, por exemplo, o rendimento social único, estás a ver? Okay. Não quer dizer que eu concorde, mas tem que haver, os argumentos que dão fecha ali na Finlândia. Na Finlândia, o argumento do livro, houve um estudo, ela disse na televisão, a deputada do livro, com 1000 pessoas, ou o que é que foi, fez uma coisa com 1000 ou 5000 pessoas e funcionou. E então? Queres implementarmos a nível nacional? Como é que isso é representativo? Ou seja, explicar melhor. Claro. Mas isto é em todos os partidos. E eu acho que na iniciativa liberal é flagrante a falta de explicação, ou a explicação deficiente das propostas. Porque, lá está, são propostas muito difíceis de explicar. Mas como vocês podem ver. Pois. Tu não achas até constrangido, desculpa, só para terminar, até mesmo constrangidas pelo horário, não é? Porque tipicamente o espaço para debater, o espaço para haver uma troca de ideias tem sido tendencialmente reduzido e, portanto, torna-se cada vez mais complicado haver espaço e tempo para que as pessoas não só as escutem, como também as absorvam. Sem dúvida, mas o Rui Rocha teve muitas oportunidades em entrevistas sós de explicar o sistema. Só que eu acho que o que ele faz ele explica. O que nós defendemos é um sistema em que as pessoas podem escolher onde vão ser tratadas. É o que ele diz. E isto é verdade. Não é? Só que isto é insuficiente para explicar às pessoas como é que o sistema funciona. As pessoas dizem, ok, e então? E quem é que paga? E como é que funciona? Obviamente. Ou seja, é basicamente... Não é julgar as pessoas como ignorantes, mas é... Também, se calhar, por causa do tempo. Mas devia investir mais tempo em explicar a proposta. Faz sentido. São boas propostas, são bem estruturadas a nível lógico, não é? Não explica. Ele teve várias oportunidades, não é? Ou seja, claro que num debate a dois é mais difícil, mas ele teve várias oportunidades. Mas tu não achas que... Ou seja, eu
entendi a explicação, de certa forma. Mas tu não achas que, as pessoas podem ficar, tipo... isto é demasiado complexo, tipo, não... Ainda por cima, como tu disseste, não é exatamente como existe em qualquer outro país, portanto, aquela questão que tu estavas a dizer há bocado aplica-se a esta proposta em particular também, que é tipo, ok, foi feito na Finlândia, foi um caso, foram poucas pessoas e não sei o quê, mas no caso desta que tu estás a falar, não foi feito em lado nenhum, aparentemente. É verdade. Portanto, é preciso haver... Isso era uma boa crítica. Exato. Era uma boa crítica para se fazer à proposta. Exato. Tipo, vocês vão buscar o melhor que há em todo lado, mas essa junção ainda não foi testada, que eu saiba. Pode correr mal. É uma boa crítica. E o essa aí facto para de preparar a resposta em casa. E o facto de ser muito complexo, lá está, porque há um problema grave de demasiada burocracia em tudo. Estás a ver? E às vezes parece que certas propostas estão a simplificar certas coisas, mas não estão a simplificar nada, porque o sistema já é burocrático, então se tu não mexes no sistema continua exatamente a mesma coisa. Mas depois significa que também que se tu estás a pegar no sistema e a criar toda uma cena assim orquestrada, há mais pontos de falha, há mais pontos em que pode correr mal, há mais imprevistos, há mais essas coisas todas. Segunda crítica excelente, se chama. Não, é verdade. Por um lado nunca foi testada, por outro lado, quanto mais complexo for, é como um carro todo elétrico, se falha um fiozinho, boa sorte, mas um Defender que vai para o deserto, fundes um farol, tu mudas a lâmpada com as chaves. Por isso é que é aquela coisa que é, isto mesmo nas nossas áreas, na tua também, pronto, nós somos de ciências e engenharia, essas coisas todas, é tipo, muitas vezes a melhor solução é mais simples. Sim. Porque não tem efeitos que tu não estás a ver, não vai causar problema, não sei o quê. Como é que isto se manifesta na política e nestas coisas? É de uma maneira que não é bom, não é? Que é através de ser autoritário. É tipo, é como eu quero e pronto. E é simples, é tipo, eu digo e não é quando eu quiser que não seja, não é? Pronto. Agora, como nós não vivemos nessa... Lá as coisas vão para a frente, de facto, é mais... Pois, porque... Mas tem todas as suas desvantagens. Claro. Portanto, sim, eu também acho que é uma... Ou seja, é uma boa ideia, é uma boa proposta. Mas tem que estar bem articulada com tudo o resto. Tem que estar bem articulada e eu acho que, para além do ver o sistema que eu quero aqui na minha cabeça, é preciso pensar, ok, quais é que são os passos para chegar lá? Exato. Não, ou seja... Quais são os micro passos para chegar lá sem partir isto tudo? Claro. E durante o processo ir fazendo tipo os testes de stress. Sim. E essa crítica que tu fizeste é basicamente o que eu disse, que é o esforço e custo de mudar o sistema de saúde é brutal. Não vale a pena. Não sei se não vale a pena. O que eu sei é que este sistema faz-me sentido por toda a sua construção e eu acho que há competência no partido, nomeadamente no caso de Guimarães Pinto, para estruturar a integração gradual na mudança do sistema. Eu acho. Pois. Porque não pode ser definitivamente da noite para o dia. Portanto, não, como nenhuma proposta. Não é? Claro. E eu acho que a explicação é complexa, que só a aplicação não será tão complexa como isto. Pois. Tens um cartão do SNS, só que em vez do SNS é do sistema A ou B, podes trocar todos os anos e podes ir ao hospital que queres do subsistema. É isto. Pois, porque há aquela crítica que estavas a dizer que fazem há bocado e que é verdade, que é, ou seja, só uma certa não sei se é minoria, mas quais é que são as percentagens, ou seja, certas pessoas pagam o SNS, não é? Mas só... Todas as pessoas pagam o SNS. Todas as pessoas pagam o SNS, mas só para os mais pobres irem, na verdade. Pronto. Mas, lá está. Isso também não é assim que funciona com seguros em geral. Ou seja, a maior parte do dinheiro que é posto nos seguros fica para eles. Porque as pessoas não usam. Não usam. E os seguros o que querem é que a maior parte das pessoas sejam não saudáveis. Sejam saudáveis. Ou seja, isso era basicamente transformar um aspecto, pelo menos esse aspecto, estamos a olhar só única e exclusivamente para o sistema de saúde, sem pegar nos outros por enquanto. Transformar o sistema de saúde num grande gestor de seguros, não é? Ou um seguro de saúde. E é engraçado. Yeah. E é engraçado porque neste momento tens o Estado Central a gerir um Sistema Nacional de Saúde a cair, que tipo, por mais dinheiro que tu ponhas lá, ele funciona mal, tipo, eles vão tapando buracos, mas o Estado a gerir um sistema de saúde que por definição não vai funcionar bem, pela maneira como ele está construído, é a minha opinião, pronto, já expliquei porquê. E este sistema, tens o Estado a gerir à mesma os subsistemas de saúde, mas o Estado sabe que o seu trabalho como regulador vai ser
muito mais fácil porque os incentivos estão todos lá. Se eles fizerem um mau trabalho, eles também vão perder. Estás a ver? Sim, Se sim, cuidarem sim. mal as pessoas, vão perder. Se usarem demasiados recursos do subsistema, eles vão perder também. Portanto, o Estado tem que regular, mas tem o trabalho muito facilitado. Neste momento, quando tens uma cascata de dinheiro grátis a vir lá de cima, nomeações políticas dos cargos. Exatamente. Não é? Era uma coisa que eu queria discutir contigo. Não Exato. há isso. Ou seja, é muito mais difícil gerir um sistema difícil de gerir do que um sistema. Estás a ver? Isso Portanto, é uma simplificação do sistema, respondendo à tua crítica. Não é? É uma simplificação ao gestor, até. Sim, ou seja, para quem está a gerir acaba por ser mais fácil, porque ele só precisa de... No fundo, a gestão dos recursos em si, dos processos e dos meios e dessas coisas todas, é delegada para os outros, não é? Para a iniciativa privada. E o governo... Tem que garantir certos... Até porque se não garantir... Primeiro, tem que garantir porque está contratado com o Estado. Sim, tem as guidelines do Estado. E se não garantirem, as pessoas vão para o outro. Pronto, exato. Portanto, eles à partida vão garantir. Sim. E se não garantirem, é ilegal não garantirem. Pois, exato. Tipo, também, né? Tem que haver essa salvaguarda. Mas também há aquela crítica que é tipo, a iniciativa liberal quer, ou mais partidos de direita, pronto, económica, são pró-capitalismo e depois, como são pró-capitalismo, as empresas depois fazem o que querem e não sei o quê, isso tudo. Mas a questão é que, lá está, nós pelo menos uma das primeiras coisas que me veio à cabeça quando tu explicaste o sistema descrito na proposta da iniciativa liberal foi por que razão é que a iniciativa privada haveria de querer entrar aí. Ou seja, a dificuldade não é... Quando já estás lá. Não, ou seja, o problema não é haver muitas coisas benéficas para a iniciativa privada que eles claro querem. Que não. O Neste problema caso é exatamente o contrário. Exatamente. Como é que nós vamos conseguir fazer com que... Aqui a questão é concorrência leal, a alterada concorrência tem que funcionar. Os liberais não são a favor de monopólios, nem públicos nem privados, ao contrário também do que se diz, vocês querem os monopólios. Não, nem liberal, ninguém é a favor dos monopólios. Nós temos concorrência em todos os sítios, porque só com concorrência é que tu consegues o melhor serviço pelo melhor preço. Tu viste isto, por exemplo, nos autocarros. Tu consegues ir ao Porto por 3 euros, porque houve a liberalização, do transporte rodoviário nacional. Tens um exemplo paradigmático oposto na ferrovia. Tens o monopólio público. Tens a CP a fazer o transporte ferroviário nacional. Viste como é que isto funciona, não viste? As greves, é caro, o serviço é mau. Portanto, claro que há exemplos para tudo. E claro que há exemplos, vais arranjar exemplos em que a concorrência se calhar funciona mal. Mas à partida, a concorrência funciona melhor do que a ausência de concorrência. A ausência de concorrência se calhar tem a vantagem da gestão mais eficiente. Estás a ver se é uma empresa gerida pelo Estado, tu consegues tipo, quer isto e isto faz. Estás a ver? Sim, tens essa vantagem, provavelmente. E depois lá está, depende da própria eficiência do Estado, porque se o Estado for ineficiente, nem sequer funciona. Mas à partida, o mercado em concorrência, em que é que seja, é melhor. Tem que ser concorrência leal, que não acontece, por exemplo, nas gasolineiras. Eu acho que as penas para as gasolineiras têm que ser mais duras. Tipo, estão a brincar com as pessoas. É verdade, eles combinam os preços. Claro. Tipo, não pode ser. Claro. Tem que ser duríssimo essas penas para quem não cumpre as regras da concorrência. Evidentemente. E ter uma justiça forte a funcionar. Uma das bandeiras da iniciativa liberal é uma justiça forte. Só que uma justiça forte é que tu consegues um mercado livre a funcionar de maneira justa. Sem uma justiça forte, o mercado livre torna-se uma selva, basicamente. Portanto, uma das condições essenciais para teres um mercado livre a funcionar bem é teres uma justiça forte. E o capitalismo é o sistema que, queremos quer não, é o sistema do mundial, de economia mundial, e é o sistema que permitiu, desde o século XIX, a melhoria da esperança de vida, a diminuição da pobreza no mundo inteiro, até nos países mais pobres, em África, tu vais ver as taxas de mortalidade estão a descer desde o advento do capitalismo e da Revolução Industrial, que tantos problemas teve também, para quem trabalhava, os trabalhadores, não é? Sim. Mas o capitalismo, no geral, tu fazes o zoom out e vês o efeito do capitalismo macro, no mundo, foi o capitalismo. Não foi o socialismo. Foi o capitalismo que permitiu isto. Há outro sistema que seria melhor? Se calhar. O capitalismo melhorado seria melhor? Se calhar. Mas o que é verdade é que são estes os dados. Eu tenho eu concordo com o que estás a dizer. A questão é que como a vida, em geral, é uma coisa tão multidimensional que há muitas coisas negativas que vieram com o capitalismo. E não é que eu não concordo com o que tu estás a dizer. Dentro do que temos, eu continuo a concordar com o que dizes, não é? Eu acho é que há certos aspectos que para mim que me entristecem, tá, e que eu acho que, mesmo operar nesse paradigma de capitalismo ou comunismo, não sei o quê, tipo,
na minha cabeça já não funciona assim. Não sei, tipo, estamos só a gerir com o que temos, porque da mesma forma que tu podes estender a lógica do precisamos de mudar o sistema e não apenas o incentivo monetário e isso tudo, para qualquer sistema. No limite até para o capitalismo e para essas coisas. Tipo, ok, como estavas a dizer agora, tipo, o capitalismo evoluído, será que é melhor? Outro sistema, será que há outro sistema melhor? Se calhar. Sabes porque é que o capitalismo funciona? Porque, ao contrário das ideologias não capitalistas, que partem do pressuposto que a pessoa é bem intencionada e quer o melhor da sociedade, o capitalismo parte do princípio oposto, que é a pessoa egoísta e quer o melhor para si. É preciso dizer isto. É verdade. É preciso dizer isto. Não vamos sugarcoat it, não é? Não vamos sugarcoat it, não vamos eufemizar isto. Sim, o capitalismo é um sistema que parte do princípio fulcral que as pessoas são egoístas e querem o melhor para si e não querem saber dos outros. O socialismo parte do princípio oposto, que as pessoas são boas pessoas e querem o melhor para o grupo. Qual é o problema disto? É que o capitalismo parte do princípio certo. Exato. E a esquerda parte do princípio errado. A ideologia que é compatível com a realidade. Exato, por isso é que funciona. Apesar de ter os seus problemas, é um sistema baseado no egoísmo, o resultado final é o altruísmo. É um sistema que causa o melhor bem para a maior quantidade de pessoas. Sim. Estás a ver? Yeah. Eu percebo o que estás a dizer, mas lá está, ainda assim, ou seja, o que estás a dizer faz sentido, mas ainda assim tu estás a operar no paradigma de tipo opor essas duas ideologias. São cruas, né? Depois há as variantes. Sim, exato. Mas o que eu estou a dizer é que tipo, fora disso, tu não precisas de dar engage nessa battle. Tipo, ou seja, precisas de o fazer, porque no final das contas é o que temos e é o que temos de considerar. Exatamente. Não é? Mas, da mesma forma que tu podes ter uma visão de ok, nós não precisamos de ter iniciativa privada na medicina e iniciativa pública a combater uma com a outra, eu vou afastar-me e ver que sistema é que pode funcionar melhor. Da mesma forma tu podes fazer em relação a isso, tipo, capitalismo, socialismo, tipo, a lutar um com o outro. Ok. Se houver essa luta, eu continuo a achar que o capitalismo ganha, como tu dizes, estás a ver? Mas, a longo prazo e como visão política para a sociedade e para o mundo, também é bom tentar fazer, ok, vamos fazer uma pausa da nossa posição aqui e ali, vamos tentar afastar, tipo, será que não há outra maneira de operar? Tendo em conta também esse princípio que à partida a maior parte das pessoas vai querer o benefício próprio, estás a ver? Ok? Da mesma forma que pegamos nas partes boas do sistema em Portugal e pegamos nas partes boas do sistema na Suíça e tentamos juntar num sistema ainda melhor, mais coeso, também podemos fazer isso com o capitalismo, com o socialismo, com o comunismo. Estamos à espera do manifesto. Que é o que é feito. O capitalismo selvagem não funciona. Tu vês, por exemplo, os Estados Unidos, que é um exemplo paradigmático disso, que às vezes ligam a iniciativa liberal aos Estados Unidos. Como é que é possível? Erro. Como é que é possível? Não é nada disso que a iniciativa liberal defende. Nada. Claro. Daquilo. A iniciativa liberal está muito ligada aos países do Benelux, não é? A Europa. Bélgica, e às vezes já tiros nos Países Baixos. Tiros nos pés que os dirigentes da iniciativa liberal dão a falarem da Argentina e da Malta. Para quê? É que não é o que as propostas dizem. Claro, há pessoas mas há pessoal no partido libertário no partido. Mas não é o que esta administração do partido defende. E nem é o que está nas propostas. É tiros nos pés. O capitalismo à solta, é mau. À partida será melhor que o socialismo também. À partida. Mas é mau. É mau também. Tem que haver um sistema atenuado. Por isso é que há salário mínimo, né? Por isso é que há a entidade reguladora da concorrência. Em capitalismo não há entidade reguladora da concorrência. Tipo, não há. Mas tem que haver, né? O mercado livre é livre dentro do campo de jogo e com o árbitro. Estás a ver? Sim. Imagina o futebol sem o árbitro. É futebol na mesma, mas havia muita tarefa, né? Tipo, não pode ser. Isso já existe. Isso por acaso é uma boa analogia, né? Porque ninguém diz que os jogadores dentro do campo não são livres. Eles são livres dentro das regras de jogar o desporto que eles foram lá para jogar. Exatamente. A partir do momento em que eles saem disso, então já não estão a jogar o desporto que foram chamados para jogar e que aceitaram jogar. Por isso, às vezes é difícil lidarmos com o facto de que a seguir à palavra liberdade está entre parênteses assim muito ténue, condicionada, não é? É sempre. E eu ouço muita crítica também dos partidos da esquerda, que é demagógica, como é óbvio, dizer que a iniciativa liberal quer acabar com direitos, quer limitar os salários. Houve agora há pouco tempo uma polémica com um tipo da iniciativa liberal no Twitter, por causa de uma revisão constitucional qualquer, não era?
Não sei se chegaste a ver. Eu vi. Ainda não li bem a proposta da Iniciativa Liberal para a revisão constitucional, mas basicamente... a nossa... Não, mas acho que a proposta nem sequer era da Iniciativa Liberal enquanto partido, percebes? Era uma proposta, uma ideia dele, qualquer sim. que ele tinha, que divulgou na internet e que, por efeito de cascata, o pessoal começou a ligar, portanto, a proposta dele à proposta da Iniciativa Liberal, o que eu acho que nem sequer acontece. Sim, Não é? Foi só uma opinião particular de uma pessoa dentro do partido tal e o coisa. pessoal pegou nisso e olhem para aquilo que a Iniciativa Liberal quer fazer. Ad hominem, não é? Sim. Não é bem ad hominem, mas parece-me ser uma variante disso, não é? Pegar num exemplo concreto de uma pessoa que, acho que embora sendo conselheiro nacional, não é? Sim, mas é uma pessoa. Não, é uma pessoa num quadro de, sei lá, Não, 100, deixa de ser 200 indicativo também das pessoas que estão no partido. Ou seja, é legítimo. Claro que sim. Mas dar o salto parece-me ser um salto demasiado grande. Mas não é? acusa a Iniciativa Liberal de querer acabar com o Estado Social, de querer os mais pobres vão estar lixados com a Iniciativa Liberal, não é óbvio, porque é um partido dos ricos, que é só para os ricos. A Iniciativa Liberal, apesar de achar que os planos económicos dos partidos da esquerda, e eu acabo aqui porque o Chega se inclui nos partidos da esquerda economicamente, é verdade. É estatista. Acabariam com o Estado Social. Portanto, se tu pusesses, eu acho, o Bloco de Esquerda com maioria absoluta no Parlamento, as finanças públicas iam à vida. E acabava-se o Estado Social, por mais boas as intenções que fossem. Claro. Apesar da Iniciativa Liberal achar isso, a Iniciativa Liberal não diz, ou eu não digo, pelo menos, eu não digo, que o Bloco de Esquerda quer acabar com o Estado Social. Apesar de achar mesmo que A consequência. a consequência final daquilo era uma prejudicação do Estado Social, eu não digo isso porque eu sei que eles não acham isso e eles não querem isso. Eles têm uma maneira diferente de chegar ao mesmo objetivo. O que os partidos de esquerda fazem na Iniciativa Liberal é exatamente o contrário. É dizer, eles querem acabar com o Estado Social. Não é justo. Tipo, porque É uma acusação desenquadrada, não é justo. injusta. E estão sempre a fazer. E é o LIVRE, até o LIVRE, que é um partido mais progressista, o Rui Tavares está constantemente a atacar a Iniciativa Liberal, a dizer que querem baixar os salários, acabar com o Estado Social, e aí vêm os papéis liberais, querem alterar a Constituição e acabar com os vossos direitos. Mas é com base no quê? Pois é com base no populismo, que é mais são mensagens fáceis de ouvir, Claro. e que dá medo às pessoas e que tira facilmente votos. E é mais fácil fazer isto num partido com propostas complexas. Quando tu tens um partido com propostas complexas, e ainda mais com atores políticos que não as explicam bem, é mais Exato. fácil. É meio caminho andado. É meio caminho andado para te sofrer estes ataques. E o que os partidos deviam fazer, a bem da democracia, os da esquerda, eu nem falo do Chega, tipo, nem falo do Chega, mas os da esquerda, que têm posições legítimas, bem sustentadas ideologicamente, bem sustentadas. Eu não concordo com aquilo nada, mas são bem sustentadas. Ataquem as propostas da IEL. As propostas da IEL. Eu não vi ainda um ataque às propostas da IEL. Quando atacam a medida do IRS, dizem, vocês querem acabar com a progressividade no IRS. Mentira. Nunca acabaram com a progressividade. Primeiro porque agora são 2 escalões e há a progressividade dos 2 escalões. E mesmo quando era o escalão único, tinhas isenção até ao salário mínimo. Estás 15%. Isenção, sim, exato. Tinhas isenção até ao salário mínimo, 820 euros, o que é? Quanto é que é o salário mínimo? Não, 800 era mais 850. E só cada euro acima disso é que pagas imposto de 15%. Portanto, se tu ganhasse 851, pagavas 15% de 1 euro. Certíssimo. A taxa real de IRS era 0,2. Um gajo que ganha 10 milhões de euros, pagava 10 milhões menos 850, dá 9 milhões, 15% sobre isso. A taxa real de IRS é 14,80 e não sei quanto. Já estou a perceber. Ou seja, há essa progressividade. Ou seja, no limite em que o dinheiro vai para infinito, efetivamente, os impostos são 15%. Exatamente. Estás a perceber E há o que eu estou a progressão. dizer? No A limite. taxa não é igual para toda a gente. Exato. A taxa exato. única, flat tax, não é flat tax. Pois. É flat tax a partir do salário mínimo. Exato. Ou seja, essa progressão. Pessoas que ganham 1000 euros pagam de taxa real 3%. Eu não sei. Estou a fazer as contas de cor. Não, eu estou a perceber a ideia. Pois é, e como é Eu óbvio, nem sequer sabia que era essa a proposta. Ou melhor, eu sabia qual é que era a proposta, mas nunca me tinha sido tão bem explicada, de modo que a ideia que eu tinha era completamente diferente daquela que me estás a dar agora. E como é óbvio. Ou seja, só no limite do dinheiro infinito é que tu tens 15%. efetivamente 15%. Porque por mais dinheiro que tu recebas, aquilo que vai acontecer é que efetivamente tu tens 14,80 e tal, 14,90 e tal, 99,99, mas nunca é 15. É só mesmo no limite. Boa explicação. E o que acontece agora são... Essa explicação do limite, por acaso, é intuitiva e faz sentido. E o que acontece agora são duas coisas diferentes. De acordo com a explicação do Afonso, é esta a interpretação que eu estou a fazer. São essas duas coisas que acontecem agora. Tens 9 escalões, acho que é o maior número de escalões na União Europeia. 9 é absurdo, pronto. E o que é que acontece? O primeiro escalão é até aos 1000 euros. Não sei, não sei os escalões de cor. Também não sei. Imagina, o terceiro escalão é até aos 3000 euros.
Se tu ganhares 3.000 euros, ou seja, tu pagas o valor do escalão. Se tu preenches um escalão, pagas o valor deste escalão. Só pagas a percentagem do escalão a seguir no valor que sobra para o escalão a seguir. Estás a perceber? Estou a perceber. Imagina, a partir dos 45.000 euros anuais de rendimento, todos os euros que tu ganhes, acho que é o 7º escalão, todos os euros que tu ganhes acima disso, pagas 45% de imposto. Mas é só nos euros acima disso. Porque no escalão 6 pagas o escalão 6, no escalão 5 pagas a porcentagem do escalão 5, portanto a taxa média vai ser mais baixa. O que acontece neste momento são as duas coisas. Progressividade por escalão e progressividade dentro do escalão. Certo, e aí ele quer só fazer um escalão com essa progressividade. Estás a entender o que eu estou a dizer? Simplifica. Sim. O que é que isto faz? Faz com que a progressividade seja mais baixa e tu tenhas vantagem em ganhar mais. Porque não és tão puxado para baixo. Tu neste momento, se ganhares 3.300 euros por mês, todos os euros acima dos 3.200 euros que tu ganhas são taxados a 45%. Sim. E muitas pessoas nem sequer... Portanto, todos os euros que ganhas acima disso é metade. Muitas pessoas nem sequer têm propriamente o incentivo metade. de subir de escalão. Na Alemanha, para tu pagares Exato. para tu pagares 45% de IRS na Alemanha, é acima dos 200.000 euros. Para tu teres uma ideia. Cai a 45.000 lá, é 200 e tal mil euros. É para tu teres uma ideia da progressividade. Estamos a falar de mais de 1/4%. E agora vais ver os preços das coisas na Alemanha. São sensivelmente 30% mais caros. Pois. E o supermercado é quase igual. Vocês viram aquele... Eu por acaso achei piada. Vi no LinkedIn aquela... Foi uma publicação da Iniciativa Liberal dele lá no programa do Ricardo Araújo Pereira. Sim, o Ricardo Araújo Pereira estava a criticar... a fazer... Usar com quem trabalha lá. Que não. Exato, mas ele estava a falar de uma forma irónica, a dizer que pronto, o que vocês querem é incentivar os ricos e a explicar de uma forma caricaturada a questão de sim, porque todos sabemos que se os ricos tiverem mais dinheiro, que isso vai descer cá para baixo, não sei o quê. Trickle down account. Exatamente, e a resposta que ele deu foi boa. Foi uma porcaria. Eu acho que foi uma porcaria. Eu não vi. Eu não acho. Ou seja, eu percebo o que tu queres dizer, porque ele não. Ele ainda assim. Não negou. Exatamente, não negou. Ele devia ter negado. E depois ter sido engraçado. Exatamente. Pronto. Mas enquanto o Ricardo Araújo Pereira estava a falar, eu estava a pensar, que é tipo, mano, em que escalão de income é que está o Ricardo Araújo Pereira? O Ricardo Araújo Pereira é rico, meu. Yeah. Tipo, por isso é que ele deu aquela resposta, que é tipo, associou o rico ao Ricardo Araújo Pereira, a dar a entender, tipo, pois, isso não era o que tu farias com o teu dinheiro, não é? Guardaria-lo para Mas ti. situem, porque eu estou completamente perdido, eu não cheguei a ver. O que é que aconteceu? O Ricardo Araújo Pereira simplesmente estava a gozar e a caricaturar a posição de tipo, ok, o que vocês querem é que os ricos tenham mais dinheiro porque isso vai fazer tipo trickle down economics, não sei o que e tal. Só que ele estava a dizer, porque todos nós sabemos que a primeira coisa que os ricos fazem é distribuir o dinheiro para toda a gente e eles não guardam dinheiro para eles de forma alguma, não sei o que, estava a ser irónico. Certo. O que ele queria dizer é que o que os ricos fazem é guardar o dinheiro para eles. Sim, claro, é o isso, contrário. À partida é questionável, eu não concordo com isso, porque uma pessoa que efetivamente é rica e quer ser cada vez mais rica, o que faz é isso, não usa para si, mas a maior parte, porque essa é que é a questão. Imagina, uma pessoa que é muito rica, mesmo que use só 10% daquilo que é a sua riqueza, já vai dar a sensação que usa muito dinheiro a gastar em coisas aqui e ali, em casa e carros e não sei o quê. Mas ainda assim, mesmo que peguem 90% do que ganha e mande para mais investimentos, para aquilo e para... Ou seja, nem essa questão da caridade. É investir na economia. Sim, fazer investimentos. É pôr o dinheiro a circular. Distribuir o dinheiro, sim. Mas essa cena da trickle down economy é uma cena que os republicanos dizem lá nos Estados Unidos. Sim. Já ouviste alguma vez a Iniciativa Liberal dizer não, se vocês derem mais dinheiro aos ricos, ele vai, tipo, dinheiro... Por acaso não. Então parem de atacar a Iniciativa Liberal. Coisas que a Iniciativa Liberal não diz. Mas lá está. Se não disseram, tipo, a tal demagogia que é imparável. É imparável. O Rui Rocha, quando tu vês a defender a baixa de impostos no IRS ou no IRC, ele está a falar para todos. Para todos. Tipo, até os que ganham menos. Vão pagar menos também. Vai haver um ganho maior para os que ganham mais. Pois, porque pagam um percentual maior... Né? Vão ganhar mais com isso. Se tu ganhas 5 euros acima do salário mínimo, não tens muito por onde... Já não pagas IRS quase. Estás a ver? Vai haver uma diferença. Ele não diz, vamos fazer os ricos mais ricos e eventualmente o dinheiro vai cair cá para baixo. Sim, exato. Eu nem sei a sustentação dessa teoria, sinceramente. Atacam na iniciativa liberal, nem sei como responder, porque nem a defendo.
o que eu sei é que as propostas de incentivar é para todos, todos, os mais ricos e os mais pobres, e de facto, tirar as amarras a quem quer progredir, essencialmente tirar as amarras a quem quer progredir, e se os ricos tiverem mais dinheiro, eu não concordo com a taxa única. Primeiro, mas a proposta que ele tem agora são 2 taxas. Eu acho que os muito ricos, tipo os que ganham 10 milhões, bilionários, têm que ser taxados no income. Eu não acho que isso seja, tipo... Acho que moralmente, estás a ver? Tipo, claro, tem que haver um sentido redistributivo no Estado. Pronto. Sim, eu concordo. E eu sou um bocadinho mais além do que a iniciativa liberal quer, tipo, nessa parte. Mas a questão é que em Portugal não há esses níveis de riqueza. Claro. Se há, é muito pouco, estás a ver? Claro. Tipo, e claro que não podes taxar igual na mesma porcentagem. Eu acho um gajo que ganha 1.000 do que um gajo que ganha 20 milhões. Tem que haver um percentual mais elevado. Há quem não defenda isso. Há quem defenda que, tipo, não, a porcentagem é a mesma e o valor vai ser mais alto para quem ganha mais. Estás a ver? Sim. Pronto. Mas um gajo mais rico que queira fixar-se em Portugal, de facto, ganha mais cá. De facto, gasta mais cá. Tipo, compra casas cá, vai ao supermercado cá, vai ao restaurante cá. Tipo, é verdade. Tipo, esses gajos é quem paga os impostos. Não estou a dizer que se deve diminuir os impostos aos ricos por causa disso. Nunca sim, mas é isso, lá está. Proposta... Ou seja, a crítica, a caricatura que ele estava a fazer primeiro, era uma caricatura, não é? Portanto, daí aquilo que tu estavas a dizer foi uma má resposta, porque o Rui Rocha devia ter não negado. Só... Ricardo, eu já alguma vez defendi isso? Nunca defendi isso. Nem sei como defender, que eu não sei o que é isso, que eu nunca defendi isso. Mas você defende a baixa de impostos para os mais ricos. Eu defendo a baixa de impostos para todos. Os mais ricos vão sempre pagar mais impostos do que os mais pobres. Óbvio. Tem que haver progressividade no sistema, que é o que nós defendemos. Pronto, exato. E está esclarecido. E assim as pessoas... ele foi engraçado, mas a iniciativa é o partido dos ricos. Exato. E acredita na trickle-down economy. Sim. O problema é esse. A imagem e ele falhou outra vez. Passa. Yeah. Ok. Portanto, se tivesses lá tu, completamente diferente. Eu não sei. É para a vida política. Agora, nesta última campanha, vocês viram as entrevistas à Júlia e mas pronto, houve o Geirinhas, houve a Júlia. Isto foi muito baseado em poucas propostas, muitos slogans, muita demagogia e muitas entrevistas da Júlia. E tu vês que aqueles homens e aquelas mulheres passam mesmo mal. Tipo, a vida política é difícil. É mesmo difícil. Tipo, os gajos abdicam de bué. Tipo, estás sempre a ser escrutinado, não é? Abdicam de bué. Mesmo, e são os líderes partidários. Isso aí abdicam muito mesmo. Mas os próprios deputados têm uma vida complicada. Aquilo é difícil. Eu acho. Portanto, agora vou-me focar no meu trabalho. Mas eventualmente um dia, se calhar. Eu gosto de... Eu interrompo... Desculpa, eu sou muito tagarela. Não faz sou muito tagarela, mas... Não faz mal. Mas então onde é que te vês, por exemplo, daqui por 15 ou 20 anos? Portanto, por agora, Hospital do Algarve, não é? Sim. Vais, entretanto, para a especialidade, não é? Vais escolher. Já tens assim uma ideia? Nós já estávamos a falar sobre estes temas há bocadinho. Eu gosto das especialidades médicas, ou seja, médicas são as não cirúrgicas. E estou a pensar, se calhar, na medicina interna, que é a especialidade generalista do hospital. Correto. É a especialidade do diagnóstico, porque depois o tratamento dos casos mais particulares é para a especialidade. A medicina interna integra tudo e faz o diagnóstico. Certo. Portanto, é o nó a partir do qual o pessoal vai para os outros todos. Mais ou menos. Sim. E eu estou a pensar nisso. Ministro da Saúde? 20 anos? Não. 20 há malta que tira curso de medicina e depois tira os doutoramentos em gestão da saúde. Há cursos disso, acho que há cursos superiores mesmo de gestão em saúde e de... Tu não precisas nada disso. Não. Quem vai tem que ter competências técnicas, né? Eu estou aqui a mandar... Isto são bitites. Estás a ver? Não é um mundo feito de bitites, meu. Isto são bitites. Isso é tipo, eu estou só a trocar por miúdos o que eu li já há algum tempo das propostas e tento perceber, vou às coisas para tentar perceber melhor. Mas isto não tem... Ou seja, tu para de facto implementares as coisas e para seres um político que faz, tens que saber fazer. Eu não tenho essa preparação. Ainda não tenho. Não tenho. Exato. De todo. Estás a ver? Mas não é preciso ter essa humildade. Claro. E foste a mais do que tempo, diz ele. Não tenho. Eu só digo... A minha missão por agora é divulgar e ter conversas proveitosas. Sem demagogia, só tipo discutir ideias mesmo. Tipo, deem-me ideias, eu quero melhorar as minhas ideias. Digam-me porque é que estas propostas estão mal. Eu estou aberto. Digam-me porque é que estas propostas estão mal. Mas estas propostas, não é outras propostas. Não é o que eu, tipo, nas vozes na minha cabeça. Pois. Ok. Eu não estou a dizer que elas estão bem, estou a dizer tipo,
até agora, na minha opinião, foram as melhorzinhas. Pois. Mas é fixe, não é? Ou seja, tu ainda há bocado estávamos a falar, tens amigos que são mais de esquerda e que até consegues ter conversas produtivas sobre estas questões. É bom termos amigos e um círculo de pessoas que nos desafiam sobre as nossas convicções e assim ajuda-nos a crescer, senão também às vezes ficarmos na nossa bolha. É a bolha. As redes sociais é assim, tipo, tu estás lá na página e tipo, és bombardeado só com... Eu subscrevo os partidos todos. No Instagram. Sim. E irrito-me com algumas situações. Pois, Se irrito-me mesmo. tens essa desvantagem. Irrito mesmo. Mas tem que ver. Claro. Porque se não vir, eu estou na bolha. Pois. Tens de estar exposto à crítica. Só com a crítica é que tu melhoras. Se tu só subscreves o que gostas, tens um feedback positivo de bias de confirmação. É mesmo. E não, Exato. assim nunca queres. Estás a ver? Depois chegas a um ponto em que provavelmente nem sequer consegues sair, não é? Não, tens que estar, tens que ouvir. E é o quê? E tens que ouvir, e tens de saber refutar. Que só aí é que tu também consegues perceber que se calhar estás certo. É que se conseguires refutar corretamente as propostas. Pois é, assim, este episódio está a ser improvisado e diferente. Nós originalmente tínhamos outra ideia, mas nós gostávamos de trazer mais pessoas como o Afonso para falar sobre as suas convicções políticas e debatermos aqui o que é que acham ou não. E talvez, se alguém, por exemplo, desafiar ou quiser desafiar para ter uma conversa aqui connosco sobre alguma coisa do que tu disseste, Estou disponível. Estás disponível? Eu gosto de tagarelar. Muito bem. Gosto de tagarelar. Yeah. Por acaso, olha, isto é voltando um bocado atrás, porque eu ia perguntar-te, mas pronto, não tive a oportunidade na altura, que é, eu tenho relatos, ou algumas pessoas me dizem, já tive algumas pessoas a dizerem que têm melhores experiências nos hospitais públicos do que nos privados, em termos de eu fui ao privado aqui e ali, disseram-me isto, aquilo e não sei o quê, mas fui ao público. Estava lá Isto é uma coisa que eu ouço, já ouvi algumas vezes, que é no privado estava lá um senhor de mais de idade e não sei o quê, disse-me isto, aquilo e tal, depois mandou-me para outro e não cheguei a muita conclusão. Fui ao público. Estava lá um rapazinho novo, é isto, faça isto durante não sei quantos dias e está feito. Pronto, tchau. Está o problema resolvido. Ok. E então? Não, a minha questão é tipo, a crítica a crítica ou a observação já estou a ver onde é que tu vais, mas acho que é uma falsa crítica, mas dá-lhe. Eu tenho uma melhor experiência nos hospitais públicos, portanto os hospitais públicos é que são bons. Mas os hospitais públicos não são bons. Mas se a pessoa vai e diz eu tenho melhor experiência no hospital público... Sim, isso é uma pessoa. Ou seja... Sim, mas ou seja, no fundo acho que onde ele quer chegar... onde ele quer chegar é num tal sistema que a iniciativa liberal defende, provavelmente tu eras mais encaminhado a ir para o privado do que propriamente para o público. E eu acho que não é necessariamente, porque o sistema que a iniciativa liberal defende é um sistema onde tu tens liberdade, dentro de um ano, não é? De escolheres o serviço que tu queres atender. E a partir daí estás por ti, não é? Era aí onde tu querias chegar, não era? Portanto, pessoa, mesmo que uma pessoa, entre imensas, prefira ir aos serviços públicos em detrimento dos privados, ela poderá continuar a fazê-lo mesmo no sistema que a iniciativa liberal defende. Eu não esclareci, isso é importante. Este sistema não quer acabar com o SNS. O SNS é um subsistema. Queres do SNS, podes ir ao SNS. Se o SNS funcionar mal e as pessoas quiserem ir ao outro, o SNS acaba. Pois. Mas acaba porque as pessoas quiseram acabar. Exatamente. Mas aqueles que queiram ir podem continuar a fazê-lo. E tu estás a comparar um hospital privado que funciona no registro atual com um hospital privado que funciona no registro do sistema de doença liberal, não é justo. Exato. Porque as regras do jogo são diferentes. Neste momento é uma loja privada que tens que ir, pagas os serviços e pronto. No sistema no sistema de ensino rural é um grupo privado instalado no país inteiro, com contratualização do Estado, que tem aquelas, que já expliquei, aquelas garantias e consequências todas das suas decisões e maltrato ao contrato. Agora estás a dizer, a minha experiência nos hospitais públicos são melhores do que no privado. Há hospitais públicos incríveis em Portugal. Fantásticos. Os profissionais... os bons médicos estão nos hospitais públicos. Pois estão. Esses também trabalham no privado. Os médicos estão... a maior parte dos médicos, eu acho, trabalham nos dois. Estão no público, depois fazem os extras no privado, né, para ganhar mais algum dinheiro. Pronto. Essa pessoa tem melhor experiência no hospital público do que no privado. Boa. Pode continuar a ir ao que onde tem melhor... Então,
Exatamente. Sim. Ok. Cool. Eu não sei quanto tempo é que já Conceito vamos. de competitividade. Exatamente. Não sei quanto tempo é que já vamos, mas também nós podemos continuar aqui a falar sobre muitas coisas. Eu por acaso há bocado estava a ver. Nós temos literalmente uma entry no nosso Notion que é coisas para falar com o Afonso. Mas não tem lá grande lembrava disso. Não tem lá muitas coisas porque essa entry foi criada já muito a posteriori e eu pus lá umas coisas que me vêm à cabeça, acho eu, e não me lembrei de pôr as outras todas, porque tem lá coisas sobre livre-arbítrio ou falarmos sobre moralidade. Livre-arbítrio! Moralidade tipo Kant versus Stuart Mill, para falarmos sobre aquela questão controversa que eu disse uma vez sobre as formas de irmos à procura da verdade, que eu disse que tínhamos tipo essa conversa foi muito interessante, foi no mas metro, nós estávamos no metro, nós estávamos no metro a falar sobre isso, que eu tinha dito que, pronto, eu vejo isto desta forma, que é, existem 3 maneiras de se ir buscar verdade, e a verdade pode-se manifestar de maneiras diferentes, através da ciência, através da filosofia, através da arte. E tu através da arte? Como assim? Mas isso é outra conversa que nós podemos remarcar. Quando é que vais estar de volta agora? Não sei. Então é só dizer, Afonso, aí. Sai uma primeira consulta. Apanha o Flixbus a 3€ e estás aí. Tenho ido, por acaso agora, eles têm, o Montenegro fez o passe verde, o passe ferroviário verde. Que é 20€ e andas em todas as intercidades. Ok. Que era uma medida do livre, na verdade, né? Que era aos 50, mas o Montenegro apropriou-se dela e diz que foi ele que fez e baixou para 20€ o preço. Pronto. É fixe, eu usei bué já, mas o problema é que, primeiro, é dinheiro que estás a dar para a malta do litoral, mais uma vez, porque não há comboios no interior. Exato. Tipo, não há. Até mesmo no Algarve. Esse dinheiro quer dizer... Que acaba por ser litoral. O Algarve nem tem a linha toda eletrificada ainda, que é uma vergonha. Aquilo é mesmo o faroeste. Tipo, farsal. E esse dinheiro devia ser investido, na minha opinião, a fazer linhas ferroviárias eletrificadas, a ligar as capitais de distrito todas. Viseu não tem comboio. Viseu, sabiam? Não sabia. Não tem comboio. É uma capital de distrito, não há comboio em Viseu. E eles usam esse dinheiro para medidas fáceis, em vez de que me beneficiam a mim, né? Em vez de usarem para fazer linhas de comboio, que é a proposta da IEL. A proposta da IEL para a ferrovia é ligar todas as capitais de distrito por comboio. Tu, para ires de Beja a Faro, que é tipo 1h30 de viagem, tens que ir quase a Lisboa. Tens que vir a Setúbal, cá acima. Onde é que eles trocam? Eu não sei o nome da paragem. É mesmo cá em cima. É mesmo cá em cima. E depois apanhas o comboio que vai pela linha do sul. Demoras para ir 3 horas e tal. Aí de Beja a Faro. Será que é em Pinhal Novo? Não, é mais abaixo. Abaixo? Acho que sim. Ok. Acho que sim. Terrível. E isto para dizer o quê? Eu comprei o passe verde, só que depois muita malta usa e eles não aumentam a capacidade dos comboios. E é difícil escolher os lugares. Não há. Então eu tenho que ir ao carro. Não comprei o passe verde. Então, mas é tranquilo. Porque o mercado está liberalizado. Portanto, eu posso vir quando vocês quiserem. Ok, boa. Mas essa resposta foi tão boa que obrigado. Não consigo acrescentar mais nada. Muito bom. Grande Afonso. Pessoal, esperamos que tenham gostado e se tiverem aí desafios ao Afonso, ele está sempre aqui disposto a vir defender as suas ideias e a ouvir outras também. Sempre de boa fé. Desejamos uma boa semana, bom fim de semana, bom tudo e até à próxima. Tchau, malta. Tchau.